Fala galera conectada aqui no nosso canal Fúria Rubro-Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Você acha que Arturo Vidal e Marinho ainda têm alguma utilidade dentro do elenco do Flamengo? Deixa aqui nos comentários. Hoje a gente vai estar aqui reagindo a Mauro César Pereira mandando a real sobre Marinho e sobre Arturo Vidal, que falou que não fica mais no Brasil após encerrar o seu contrato com o Flamengo. Bora lá. Sobre o Arturo Vidal, Mauro César Pereira. Porque o Vidal anunciou que vai deixar o Flamengo. O contrato do Vidal se encerra em dezembro. Nitidamente não está sendo usado como a torcida esperava que ele fosse, até porque não está jogando muita bola. E não está sendo utilizado como ele esperava, porque ele mesmo disse na sua declaração. Diz o Vidal que está 100%. Me desculpa, se o Vidal estivesse 100%, o Vidal do Barcelona, do Bayern de Munique, da Juventus, ele não ia estar no banco do Flamengo. Então 100% não tá. E aí eu te pergunto, Mauro, foi uma má contratação do Flamengo? E aí eu assumo, eu disse que seria uma baita contratação. Eu disse que achava que o Vidal, mesmo não estando no seu melhor momento, seria um nível diferente para o futebol brasileiro. E me arrependo. Acho que realmente o Vidal rendeu muito. Só pegando um gancho aí, ainda bem que ele falou, porque ele foi o cara que mais encheu o saco e que mais fez mídia e propaganda pro Vidal vir pro Flamengo. Pilhado. Muito abaixo do esperado. Ou não, você esperava que fosse isso, foi um mau negócio do Flamengo, lembrando que o Vidal é um dos jogadores do Flamengo que ganham mais de R$1 milhão por mês, né, Mauro? Boa tarde. Eu acho que, assim, de fato, acho que o Vidal ele apresenta menos do que as pessoas esperavam. Um argumento a favor dele quando ele chegou foi o fato dele, a Inter de Milão, que acabou de ser vice-campeã europeia, na temporada passada, fez até uma boa Champions, foi eliminada pelo Liverpool, ganhando do Liverpool na Inglaterra, já tinha perdido o jogo fora, e foi o jogo que ele jogou muito bem, foi titular. Isso foi meses antes de chegar no Flamengo, poucos meses. Então se imaginava o quê? Se ele consegue jogar nesse nível, no Flamengo ele vai poder se destacar. Mas não aconteceu. Eu acho até que ele fez bons jogos ano passado, nada espetacular, mas fez bons jogos. Houve jogos de muito domínio de posse de bola, de controle do jogo do Flamengo, naquela fase boa do Dorival, em que ele, ou vindo do banco, ou começando, ele entrava bem. Então acho que ele deu ali uma colaboração. O Flamengo, quando foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, tem as digitais dele, não como protagonista, mas ele participou sim de alguns momentos, mas não foi o jogador que faria uma diferença tão grande, né? Eu acho que não falta ele entrega, dedicação, ele é um cara que ele luta e tudo. O corpo, eu acho que já não corresponde mais à expectativa que existe. E o futebol no Brasil, talvez a gente tenha que começar a prestar atenção nisso. Desde a passagem do Jorge Jesus para cá, né, e do Sampaoli também, naquele mesmo ano no Santos, no Flamengo, né, acho que o futebol mudou. E talvez a gente não perceba, mas o jogo aqui está mais disputado, está mais brigado, exige mais intenso, para usar a palavra da moda, intensidade. Então, é provável, isso é uma coisa para fazer uma reflexão, é provável que mais jogadores que venham de fora para cá, já veteranos, tenham dificuldade que antes não tinham. Você vê o Renato Augusto mesmo. Há 5 anos, há 8 anos, tenham mais dificuldade. Porque o jogo mudou aqui também, entendeu? A gente fala muito do Palmeiras e tudo mais, o Palmeiras é um exemplo, existem outros. O Fluminense, nos seus bons momentos, num outro estilo de jogo. Então você encontra realmente mudanças aí, mudanças de comportamento. O Fortaleza do Vojvoda com suas características próprias. Então você tem novidades dos últimos 4 anos para cá e talvez para alguns jogadores veteranos já cheguem e não consigam se destacar tanto. Já um cara jovem como assim, Ayrton Lucas, que veio mais ou menos junto com o Vidal, o cara tá voando um tempão. Já veio bem no ano passado e esse ano melhor ainda, jogando no mesmo clube no caso. Eu ainda acho que o Vidal pode ser que saia até antes, vai depender do mercado agora de janela no meio do ano. Tem o Colo-Colo, né? Surgir uma oportunidade interessante, talvez ele vá embora. O Colo-Colo não vai pagar o que ele vai ganhar no Flamengo. Sim, mas eu sempre digo o seguinte, eu falei outro dia sobre o Marinho. Você tem um contrato de 6 meses para ganhar X reais até o final do ano. Você não tem nada pro ano que vem, você não sabe o que vai aparecer. Aí o cara faz um de 1 ano e meio, você faz a conta, você vai ganhar mais do que vai ganhar em 6 meses. E você vai jogar, de repente, nesse time. O que realmente incomoda o Vidal, certamente, é que ele não vai ser titular desse time. Está muito claro. O Flamengo agora contratando possivelmente mais jogadores para o meio campo. Está atrás de 2 jogadores, a gente sabe, o Alan e o De La Cruz, né? Se não for esses 2, ou um dos 2 não vir, hoje o Uruguai do River Plate é o mais difícil, certamente é buscar um outro nome. A gente não sabe qual, mas certamente eles vão buscar outro nome. É pelo menos isso que falam, né? Que eles têm mais opções ali para atacar.
Então a concorrência vai aumentar. Além do Pulgar ter se firmado de um jeito absurdo. O Pulgar se firmou, o Vitor Hugo voltou de lesão, então a concorrência está crescendo. A tendência é realmente ele não jogar. É diferente do Davi Luiz, que voltou a ser aproveitado em função da lesão do Léo Pereira e também pela possibilidade de jogar com mais um zagueiro, que eventualmente é uma opção do Jorge Sampaoli. Então o Davi Luiz acaba tendo chance. Um cara como o Pablo, por exemplo, eu acho que vai acabar saindo. Tem mercado, é um bom zagueiro o Pablo, mas no Flamengo não joga. Rodrigo Caio, se fosse terminar o contrato agora, não, isso é informação, não renovariam. Não renovaria, isso é uma coisa decidida lá dentro. Não tem como, né, Não tem como. renovar o Rodrigo Agora, Caio. a chance do Rodrigo Caio renovar é ele, surpreendentemente, começar a jogar, fazer um segundo semestre extraordinário, titular do time, aí fala, caramba, o cara voltou a jogar, não se machucou mais. Infelizmente, isso me parece pouco provável, pela concorrência e pela condição física do atleta, né? Se ele novinho se machucava muito, agora vai ficando mais velho, a tendência não é melhorar, infelizmente. A gente lamenta porque é um caso igual do Renato Augusto, ótimo jogador, o cara super dedicado, você vê que ele consegue voltar, faz um esforço danado, mas infelizmente se machuca sempre. E aí a relação não pode ser paternalista, né? É uma relação profissional. Tem uma hora que fala, filho, você não consegue jogar no nível que a gente precisa aqui. Então o seu ciclo acaba e a vida segue em outro clube, paciência. Então eu acho até que há a chance dele sair antes, vai depender do mercado. Seja o Colo-Colo, seja um clube lá de fora que queira contar com o Vidal. No Chile a gente viu isso aí, né? Acompanhou, né? Não estando lá, mas acompanhou a repercussão da presença dele lá em Concepción, quando o Flamengo jogou contra o Ñublense lá, naquele empate patético. E ele era o cara era estrela. Ele deu camisa para todo o time do Ñublense. Tudo gerou em cima dele. Ele é um ídolo tremendo lá. Então se o Colo-Colo, que tem uma torcida também, né? Que é a maior do país, muito aguerrida, tiver repatriar um Vidal, vai ser um acontecimento do futebol chileno. E talvez lá ele consiga se destacar. Porque o nível do futebol chileno é inferior ao nível do futebol brasileiro, isso é muito claro. A gente viu ano passado, por exemplo, o Flamengo jogando contra a Católica, São Paulo também jogou contra a Católica, né? Mas o Isla foi lá e foi um desastre. Quer dizer, o Isla já tinha tão na descendente que ele lá conseguiu jogar. Então, eu acho que é até possível que ele saia antes, porque pode ser interessante para ele. É um cara que eu acho que deve estar com a vida feita, evidentemente, depois de ótimos contratos que ele firmou ao longo da carreira. E importante para ele agora é jogar também, né? Você vê o caso do Diego Alves. O Diego ficou no Flamengo até o final do contrato, ganhando um bom salário e tudo. Aí sumiu. Aí foi lá para a Europa de volta, não ficou, não está jogando. E me parecia que ele queria ter um pouco mais de carreira, né? Se ele fosse para o São Paulo, como o São Paulo se tivesse ido para o São Paulo, você imagina, talvez ele tivesse, quem sabe, se ele tivesse recuperado bem, né? O goleiro tem essa coisa, às vezes o cara, o Fábio no Fluminense, 42 anos. Se o Diego Alves recuperasse uma boa forma e estivesse jogando no São Paulo, gente, é o São Paulo, pô, não é um time pequeno, é um time muito grande. Aí está sumido. Então, essa gestão de carreira nessa hora, às vezes pesa isso. Pode ser melhor. O Marinho é a mesma coisa, você ganhar menos num clube que te dá um contrato mais longo, que você faz a continha na ponta do lápis, você vai receber mais dinheiro. Ah, mas é por um período não, mas você vai jogar, bonitão. Você não vai ficar encostado aí. O jogador veterano ele tem que jogar. Nem que ele seja um reserva que entra sempre no time e tal. Então, acho que é até possível que ele vá antes. A gente vai ter que aguardar isso nas próximas semanas aí, durante a janela, para ver o que o mercado vai dizer com relação ao Vidal. E achei assim, eu acho que com relação ao Flamengo, a contratação, o que eu acho errado é assim, a contratação ser movida por rede social. Se você quer o Vidal, tem que ter uma análise concreta. O que é o Vidal, como é que ele vai entrar nesse time, o que ele pode acrescentar aos 30 e tantos anos. E isso não é feito dessa maneira. Foi uma contratação feita porque foi midiática. E quem que foi o cara da mídia tá do seu lado aí, ó. Pilhado. Foi o cara que mais botou pilha pro Vidal vir pro Flamengo. Ele ficou... E muita mídia, né? O Vidal cavou ele por cavou, vários anos. Cavou. O Podolski cavou também. Esse não veio parar no Flamengo, mas chegaram a conversar. Aí ele pediu um caminhão de dinheiro, os caras se assustaram, obrigado, tchau. Não avançou. Chegou a haver uma consulta. Porque era tanto charme que o cara jogava, né? O cara veio ao Brasil na Copa do Mundo, viu a torcida muito grande, já tá numa reta final de carreira e pensou, pô, aqui pode ser um mercado interessante para mim, né? Mas não colou. O do Vidal colou. Eu acho que aí é que é o erro. Você pode trazer o cara, tem que ter uma análise técnica. Avaliar o estado físico dele, o estágio técnico dele, onde ele entra nesse time, o que ele pode fazer. Mas isso é até difícil do Flamengo, porque muda de técnico toda hora. Então, de repente, o técnico da vez era um. Quando ele foi contratado, quando começou a negociar, ainda era o Paulo Souza, se não falha a memória. Sim. Aí depois entra o Dorival. Aí do Dorival sai, entra o Vitor Pereira, já tem o Sampaoli. Então, estou falando de 4 treinadores, gente. Do momento que o Vidal negociava a sua vinda para o Brasil, até agora, são 4 treinadores. Como é que você vai também planejar? Talvez o Paulo Souza ou o Dorival tivesse uma ideia X de aproveitar o Vidal que o São Paulo não queira. Agora vamos fazer uma continha rápida. Então, no caso do Vidal aí, realmente foi uma parada da mídia, né? Criada inclusive pelo próprio pilhado, né? Aí começou a botar lenha na fogueira, a torcida comprou o peixe, começou a pedir o Vidal, pedir. Acabou que o Flamengo não vinha no bom momento na época com o Paulo Souza. Torcida fazendo protesto, caindo em cima da diretoria. O que os caras fizeram? Vamos trazer um cara de nome,
nível europeu para dar um cala-boca na torcida. Foi o que aconteceu e veio o Arturo Vidal. Agora vamos ouvir o pedaço aí do Mauro César falando do Marinho. Daqui, né? Se o Marinho ganhar 800 mariolas por mês, então ele ganha, em 6 meses, ele vai ganhar o quê? 800 vezes 6 meses de contrato do Flamengo, milhões, mais ou menos. Dá 4,8, né? 4.800 mariolas. Se ele fizer um contrato para ganhar 400 mariolas no São Paulo, por 1 ano e meio, dá 18 meses, né? Fez 18, ele ganha 7.200 mariolas. Ele ganha mais dinheiro. Ah, mas é 1 ano e meio, sim, mas você garante um contrato, garante um salário e você vai jogar. Vai estar no palco. A chance de jogar é maior. No Flamengo não vai jogar. Ó, a proposta Domingo, dele pelo Gabriel Sá é 500 mil reais mesmo. 500 então, mil melhor reais. ainda. Ele queria 600. Então, ele quer 500 ou São Paulo quer pagar 500? Não, São Paulo queria pagar 500. 500 vezes, Pega correndo, irmão. vezes 18, dá 9 mil. Porra, Pega pra correndo. ontem. Porque lá ele vai jogar. No Se ele não Flamengo tiver vai proposta jogar. pro mundo árabe, modo, aqui Sim. no Brasil ninguém vai pagar isso pra ele, não. Exato. Só o Vocês São viram Paulo. perguntaram ao São Paulo domingo, depois do jogo com o Grêmio, sobre o Marinho. Ele foi claro, ele falou, não, o Marinho tem tá saindo do clube, né? Vamos ver para onde que ele vai, que ele possa mostrar o seu potencial. Tipo, assim, zero chance. O técnico foi muito claro. Eu gostei disso. Não ficou de meias palavras, não. Tipo, ó, ele tá fora. Esse cara tá falando, não me interessa mais esse jogador. Então ele não vai jogar no Flamengo. Pode entrar com ação para treinar junto, fazer o quê, mas não vai ser escalado. E o Vidal, com essa declaração, acho que acabou o filme dele de vez. Agora que ele não vai jogar mesmo. Porque ele tá simplesmente querendo passar no grito, passar por cima do técnico. E, ó, mano, eu vou aqui, o Flamengo tem que acabar com esse negócio, essa mamãezada. A relação tem que ser profissional. O jogador tem que seguir o que tá. Não tá jogando, amigo. Tá jogando, você era titular. Então eu vou vai ter até te chance. lembrar aqui a declaração, pra você falar, né? Que você chegou a falar da falta de respeito e realmente Eu já acho. é a segunda do Vidal. Eu acho. Ele fala: podem pensar que estou mal, mas me sinto 100%. Não concordo com a decisão da comissão técnica, mas respeito. Temos 22 jogadores de bom nível. Sabe que quando sou titular, dou o máximo. Na sexta-feira, como o Vanderlei lembrou, que são os jogos da seleção chilena, verão como estou. Ou seja, desafiando ali a comissão técnica, mas ele chega a dizer, né? Não concordo, mas respeito. Mas quando você diz não concordo, foi para uma entrevista ao La Terceira, tá? Ao jornal La Terceira, jornal chileno. Quando ele diz isso, ele já está expondo o treinador. Não, e na sexta-feira nós o veremos em ação contra a República Dominicana. Então vai ser um show do Vidal, né? Só que a República Dominicana não joga a Libertadores, não joga o Brasileiro, tampouco é uma das equipes que estão nas quartas de final da Copa do Brasil, né? Então, essa é a questão. Né? Jogar contra a República Dominicana é uma realidade. Jogar contra os times que o Flamengo enfrenta é mais difícil. Então ele pode até jogar bem na sexta-feira, quer dizer nada. Quer dizer, é a mesma coisa que você falar assim, não, o Campeonato Carioca, o cara jogou muito bem. Isso não quer dizer muita coisa. É só um sinal de que você pode ou não jogar bem depois do restante da temporada. O cara pode jogar bem o Carioca ou não jogar mais nada. A seleção dele nem classificou para a Copa. E é isso aí, galera. Mauro César aí dando papo sobre o Marinho e sobre o Arturo Vidal. 2 jogadores que vieram para calar a boca da torcida. Essa é a verdade, cara. O Flamengo, nas 2 contratações, não estavam passando um bom momento. O Marinho veio assim que o Flamengo perdeu a Libertadores para o Palmeiras. Marinho veio com um status aí de grande jogador, veio para dar um cala-boca aí na torcida e não rendeu o esperado, cara, não rendeu tanto. O Dorival foi o que mais utilizou, mas não rendeu tanto com o Dorival. O Paulo Souza mal utilizou porque não gostou da forma do Marinho jogar. Sampaoli deu umas oportunidades para o Marinho não rendeu e deu essa confusão toda aí de não viajar e ir para Argentina e o Dorival não vai mais utilizar o Marinho. O Dorival já deu o papo. E no caso do Vidal, né, cara, o Flamengo também trouxe para calar a boca aí da torcida, né, cara, que também tava num mau momento, que era aquela transição do Paulo Souza pro Dorival Júnior, se eu não me engano. Até fez algumas partidas mais ou menos no ano passado com o Dorival, mas longe de ser aquele Vidal da Europa, longe de ser um Vidal que toda a torcida imaginava. Deixa aqui nos comentários, você ainda conta, você ainda espera alguma coisa de Marinho e de Vidal no Flamengo? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve e ative o sininho para nos ajudar a chegar em 80 mil inscritos e também para ficar por dentro dos melhores cortes sobre o Flamengo da mídia esportiva e curiosidades sobre o clube e jogadores. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo e valeu!